Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. O nosso convidado deste programa é o professor Jorge Teixeira, professor de Física e Química, e que foi o primeiro português a ganhar em 2020, um ano difícil, o Global Teacher Award, que premia a excelência e inovação no ensino. Mas isto não caiu do céu, não é? Como se diz no desporto, não foi só uma boa época. Em 2018 foi considerado o melhor professor português no Global Teacher Prize e no ano seguinte, em 2019, ficou na lista dos 50 melhores professores do mundo no Global Teacher Prize Internacional. O professor Jorge Teixeira licenciou-se em Engenharia Física na Universidade de Coimbra, chegou a lecionar na faculdade, mas depois percebeu que queria dar aulas no secundário. E voltou à universidade e ter o curso de Física. Exatamente, sim. Okay. E é sobre estas experiências, sobre o seu percurso como professor no ensino secundário que vamos falar, mas principalmente por um projeto que nos pareceu, e aliás não é só pareceu, temos a certeza que é excepcional, que é o SEC, que é o Clube de Ensino Experimental das Ciências. Já lá vamos falar. Nós, quando ouvi falar de professor, um professor que, pronto, Física e Química, que faz muito trabalho e faz umas experiências e tem uns projetos extracurriculares, eu lembrei-me do professor Walter White, do Breaking Bad. Não sei se chegou a ver. Não cheguei a ver, mas conhece a história. Os meus filhos já me contaram a história. Mas não foi por aí. Okay. Não foi por aí. Há uma expressão que eu li numa entrevista sua que é: não podemos ter os conteúdos desgarrados do conhecimento do dia-a-dia e dos interesses dos alunos. E foi isto que, digamos assim, teve na gênese do SEC. Sim, foi um dos motivos que teve na gênese do SEC. Como é que surgiu? Portanto, a minha ideia, já comecei a pensar no papel do professor já mesmo no cerca do ano 2000. E tinha 3 ideias fundamentais. A primeira era dar uma boa formação de base aos alunos. Aquilo que eu queria não era dar a matéria, era que eles interiorizassem os conteúdos, de maneira a que eles pudessem aplicar isso ao seu dia-a-dia. Outro aspecto fundamental que às vezes as pessoas esquecem um bocadinho é ensinar os alunos a pensar. No fundo, dar-lhes as capacidades para eles poderem participar na vida ativa como cidadãos responsáveis. Utilizarem conhecimentos para tomar decisões. Sim, exatamente. No fundo é trabalhar o currículo e trabalhar as atitudes dos alunos, fazer um trabalho colaborativo entre eles, implementar atividades onde eles relacionem os seus conhecimentos com a tecnologia e com o ambiente, que parece uma coisa que é fundamental. E depois, uma terceira parte que é um bocadinho mais difícil, e só se consegue fazer isso com o ensino experimental, que é a metodologia do erro. As nossas sociedades, hoje em dia, não gostam muito de falhar. E, portanto, falhar, às vezes, até é muito bom, porque se aprende muito mais. Então, o ensino experimental é muito bom para esse tipo de atividades. Os alunos veem que a experiência não dá, para eles aquilo é um falhar, mas não sentem que foram eles que falharam, e, portanto, começas a desenvolver uma série de atividades a partir daí, onde eles vão aprender, além do aquilo que é a atividade em si, os objetivos da atividade, aprendem muitas mais coisas. E achei interessante ter focado isso, e fugindo agora um pouco, essa questão do erro na avaliação na escola, não é? Nós avaliamos e não damos muitas hipóteses de erro, porque o erro tem negativa, vai ter uma avaliação. Exatamente. Portanto, nas provas escritas, é isso que os alunos não gostam e a sociedade também não é uma coisa que não cai bem. Portanto, o aluno é treinado para não errar. E no ensino experimental, uma pessoa pode ser treinado para aproveitar o erro. Existem muitas sociedades, nomeadamente os japoneses, que aproveitam muito bem essa metodologia do erro, porque eles depois, a partir do erro, aprendem muito mais e aprendem depois também a não errar e a construir coisas novas. Quando começou a dar aulas, não é? Eu sinto que teve aí um largo período antes de avançar para um projeto destes, certo? Sentia, então, alguma frustração nos resultados, ou seja, dos alunos muito focados nos resultados, nas avaliações, obviamente, e sentia essa frustração deles não estarem a adquirir verdadeiramente, a aprender ciências? É verdade, inicialmente, e também agora, o ensino está muito centrado nos conteúdos, nos testes e nos exames. E eu comecei a perceber que os alunos queriam aplicar os conhecimentos que eles têm, não é outros conhecimentos quaisquer, é os conhecimentos mesmo do currículo. É coisas que lhe interessam a eles e também que interessam à comunidade. E com isso é preciso também algum tempo. E deixá-los crescer, terem um trabalho cooperativo
e, portanto, no fundo, desenvolver projetos, alguns deles fora da caixa. Não é necessário que sejam projetos muito elaborados. É claro que eu tinha projetos, alguns que eram elaborados, mas alguns duravam só poucos dias, 2 ou 3 horas, e fazíamos coisas muito interessantes que depois posso dar alguns exemplos. Já vamos ver alguns desses projetos. Acho interessante esse aspecto de poderem, digamos assim, ver, não estarem só a aprender para responder às perguntas no teste. Posso dar aqui 2 ou 3 exemplos rápidos que para mim parecem fundamentais. Por exemplo, um aluno não estava a perceber o que era a pressão atmosférica. Como nós vivemos na atmosfera, é uma coisa que não se percebe. E fui numa aula, fui almoçar e então íamos ter uma atividade livre do clube. Portanto, o clube funciona à sexta-feira, é voluntário, os alunos vêm cá quem quer, mas no fundo eles acabam por vir todos. Sim. E a atividade que trouxe naquele dia, foi eu, durante o almoço, a pensar, trouxe simplesmente um copo com uma tampa por cima e eles achavam muito estranho porque é que eu trazia um copo com uma tampa por cima. E eu disse que cheguei um bocadinho mais tarde porque estive a fazer uma cola invisível super resistente e eles acharam aquilo muito estranho. E então pus uma raquete em cima de uma mesa, fazia que deitava com o copo a tal cola invisível, punha-os numa folha de jornal e o desafio era muito simples. Quem conseguisse levantar a raquete tinha 20 valores no final do ano. Portanto, todos tentaram levantar a raquete com o murro, uma pancada seca. É claro que eu fiquei sem raquete nenhuma, partiam todas, mas ninguém conseguiu levantar a raquete. Eu também não ia conseguir, provavelmente. Ninguém ia conseguir fazer isso. Porquê? Porque a pressão atmosférica faz uma força enorme. E a partir daí, com uma coisa prática, eles perceberam o que seria, por exemplo, a pressão atmosférica. Isso é uma pequena atividade que tem a ver com conteúdo. Mas também podemos meter coisas, por exemplo, do ambiente. Lembro-me de outra atividade também muito gira, porque eu tenho muitos episódios giros com eles. Construímos uma vez um sistema, também muito simples, hoje em dia já se vê na internet, mas antigamente não se via isso, onde as pessoas estava um X marcado no chão, punham o pé no X e traziam uma lâmpada e a lâmpada acendia sem ter nenhum fio ligado. Portanto, as pessoas acharam aquilo muito estranhíssimo, depois a explicação era variada. Portanto, no fundo, aquelas pessoas que ligavam, por exemplo, à questão do ambiente, pensavam que eu tinha descoberto uma fonte de energia limpa. Era maravilhoso o que nós fizemos na escola. Outro chegava lá assim, tu de certeza que descobriste aí uma fonte geotérmica que nós temos aqui em Chaves, isto aqui deve ser uma coisa também fora do comum. O diretor achou aquilo muito estranho e dizia assim, Jorge, tem cuidado, tapa-me isso tudo, porque de certeza que é um fio de EDP e depois eu vou ter que pagar isto tudo no final do ano. Portanto, acontecem assim coisas bastante interessantes. Histórias dessas, portanto, há muito. Diga-me uma coisa, já nos estava a dizer que isto funciona à sexta-feira? Sim. Ok, ao final do dia. E todos os alunos, desde o início sempre foi assim, todos os alunos começaram Não, desde o início não, porque as pessoas inicialmente... Foi preciso primeiro conquistá-los. Quando iniciam um projeto, é necessário primeiro conquistá-los. Porque à sexta-feira à tarde, quem é que vem à sexta-feira à tarde? Achava aquilo fora do comum. Inicialmente, 50% dos alunos vinham. E ainda bem que foi assim... Estamos a falar de alunos décimo e 11º. Décimo a 12º. Ainda bem que foi assim, porque assim consegui fazer a avaliação do próprio projeto em si. Como eu tinha várias turmas, metades vinham e metades não vinham, e aquilo era mais ou menos aleatório, não eram os melhores alunos que vinham, eram alunos que podiam vir, efetivamente. E então eu consegui comparar os resultados da avaliação interna e externa dos alunos que vinham e dos alunos que não vinham, porque eram cerca de 50%. E os resultados nos primeiros anos foram espetaculares, diferenças para melhor de 3, 4 valores, mesmo nos exames nacionais. Eles começaram-se a perceber disso. E portanto, claro, começaram cada vez a vir mais e nos últimos anos vêm todos. Aliás, até os pais pedem para eles próprios virem para poder aprender. É isso que eu lhe também estou curioso, que é essas avaliações que faz aqui no clube, isto é extra aulas, portanto é informal, elas vão se refletir, não estou a falar só nas avaliações que vai fazer na disciplina, obviamente vão se refletir porque eles aprenderam, mas imaginemos que um aluno nas avaliações na disciplina está um pouco, ou até pelo stress. Sim. E se aqui fez um projeto realmente muito melhor, consegue refletir essa nota depois, essa avaliação? Consegue-se refletir porque os critérios têm vários itens, não é só os testes de avaliação. Tem o desempenho no laboratório, tem, portanto, por exemplo, atitudes, e isso aí consegue-se refletir. Apesar de na aula eles podem estar com um bocadinho mais de receio, eles aqui, isto é muito mais aberto. E claro que, no caso do desempenho do laboratório,
aquele aluno de certeza que é um melhor aluno que outro aluno qualquer que nunca tenha passado por isso. Apesar da percentagem dos testes ser elevada, mas eles conseguem melhor eu refiro isso resultados. porque o ensino formal é um ensino bastante centrado na avaliação Sim. formativa e depois no stress do resultado, na pressão para depois seguir estudos universitários. Agora a história disto tem evoluído um bocadinho porque inicialmente trabalhávamos o ensino formal e o ensino não formal. Isto Foi-se fundindo, foi-se fundindo e neste momento não há diferença nenhuma. Aquilo que nós trabalhamos no clube é exatamente aquilo que nós trabalhamos na aula, passamos umas coisas de um lado para o outro, porque tem sempre a ver com os conteúdos que eles... Conseguem ir muito mais longe. Que eles estão a dar e conseguem ir muito mais longe. Mas pegar nas estratégias, como é que funciona o clube? Como é que vocês começam a fazer os projetos? Quem é que traz as ideias? Como é que os motiva? As ideias, normalmente, são eles que trazem as ideias. Portanto, o clube, o tripé de sustentação do clube inicial era sempre um local onde havia um debate de ideias e um laboratório. Depois tínhamos um conjunto de palestras, um ciclo de palestras, e no fim tínhamos que apresentar resultados dos trabalhos que eram feitos. Quando mudei de escola, achei que já não era necessário o ciclo de palestras, já tinha alguma experiência, e então ligamos, era o tripé de sustentação, seria portanto, a sala, o laboratório, onde eles, no fundo, agora em inglês chamam-lhe brainstorming, não sei porque chamam-se as coisas sempre todas em inglês, no fundo era um debate de ideias. Sim. Não é? Temos os produtos finais e temos a comunidade. Este é o tripé de sustentação do próprio Imagino clube. que no início era o professor que tinha que fazer umas demonstrações, como fez essa da raquete, e eles, posso fazer coisas espetaculares. Sim. Mas agora basta olhar para os trabalhos que os outros já fizeram. Sim, no início havia um conjunto de atividades que eu chamava atividades ilustrativas que demoravam 5 ou 10 minutos. Eles achavam muito estranho porque aquilo era tudo anti-intuitivo. Portanto, eles chegavam lá, pensavam que a resposta ou que ele acontecia era uma coisa e depois, quando fossem a ver, era tudo completamente diferente. E a partir daí começaram a nascer vários tipos de projetos. Há projetos que nasceram de coisas maiores, e outros foi só de uma coisa muito simples, como, por exemplo, do acender de uma vela e pôr um copo por cima porque é que a vela se apaga. Portanto, e a complexidade disso, que parece que é uma coisa simples, e nos livros está, por exemplo, a vela apaga-se porque se acaba o oxigênio, eles, quando ligam sensores e vão verificar experimentalmente, veem claramente que a vela se apaga, mas há muito oxigênio. E, portanto, isso vai despertar uma série de curiosidades e vão despertar de maneira que eles consigam construir sistemas, vão medir, vão chegar lá a aplicar isso aos conhecimentos que eles têm e a partir daí conseguem até desenvolver outros projetos. Diga-me uma coisa, antes de irmos para o projeto que lhe deu aquele prémio. O professor não tem nenhum trabalho em preparar isto? Isto é uma coisa assim muito simples. Não, há mesmo muito trabalho porque às vezes são áreas que nem sequer eu domino. Pois é, isso que querem seguir robótica ou associar à biologia. Por exemplo, quando é robótica, eu tive que estudar uma série de coisas de robótica, como é lógico, ninguém nasce ensinado, e especialmente com estas novas tecnologias temos que estar sempre no fundo, na crista da onda. E não é só na questão da robótica, é a questão, por exemplo, mesmo da minha área, eu não consigo dominar todas as áreas. E, portanto, por vezes tenho que me especializar numa determinada área, são horas e horas de estudo. De pesquisa. Mas a questão não é na pesquisa, a questão é que vai uma diferença significativa entre a teoria e a prática. Depois, quando começamos a montar as coisas, às vezes o que está nos livros não é exatamente aquilo que nós observamos. Você também está a aprender com os alunos, com as experiências que estão a fazer em conjunto. Portanto, esta questão, que é uma coisa muito importante, a cooperação é entre os alunos e o professor. Estamos todos a aprender. E há mais professores, por exemplo, a envolverem-se em outras áreas, mais ligadas à biologia, neste caso, ou outras? Sim, depois é assim, muitos dos projetos são aproveitados para outros níveis de ensino, especialmente pré-escolar, primeiro ciclo, ou então para biologia, ou então para outros colegas que são... Sim, já me vai mostrar aí um projeto que são de outras escolas. Já vi aí um guião que vocês criaram e já vamos partilhá-lo. Vamos pegar então no projeto com que ganhou o prémio, e eu acho um projeto extraordinário porque isto começa na pandemia, não é? Exatamente. E a sua história é engraçada. Quando é que ele arranca? Ou seja, nós
ficámos todos fechados em casa no dia 13. 13 de março. Esperámos um mês, sensivelmente, para retomar as aulas online. E o professor e o clube, quando é que começaram a trabalhar no meio disto tudo? Dia 14. Como é que isto foi operacionalizado? Naquela semana já estávamos a discutir essa situação, se a escola ia encerrar. Havia ameaça, exato. Estávamos a desenvolver um projeto que era com carrinhos solares e elétricos. Já tínhamos desenvolvido isso para os outros níveis de ensino, mas neste momento estávamos a criar coisas mais sofisticadas, carros telecomandados, por exemplo, estudar a energia cinética do carro em função da distância, a velocidade. Cada carrinho tinha a sua função matemática, estávamos no fundo a fazer engenharia. Quando de repente vem isto, e o que é que disse aos alunos? Bem, querem continuar a trabalhar? Queremos. Então, se queremos continuar a trabalhar, minha preocupação é, toda a gente tem computador? Se não tem computador, tem telemóvel, pronto, toda a gente tinha, não houve esse problema. Se também soubesse, um ou dois sempre se arranjava. Pronto. Depois era a questão da calculadora gráfica, todos tinham, menos um ou dois também se arranjou, e entretanto foram todos para casa e pronto, já sabiam, levavam uma série de instruções, e eu disse que naquele fim de semana lhes iria colocar, porque era uma coisa que nós iríamos fazer num terceiro período, que era estudar robótica, e especialmente a programação com microbit. E então eles durante o fim de semana, pronto, nós íamos comunicando. Estava um saquinho à entrada da minha porta, os pais passavam lá e cada um deles levava um saquinho com o material que era necessário. Que tinha o microbit? Tinha o microbit e tinha mais depende de cada aluno o que é que podia ter. Podiam levar já um carrinho, podiam ter o carrinho que já tinham terminado, aqui, que às vezes podia ser necessário para desenvolver alguns projetos. E começamos logo na segunda-feira a trabalhar com isso, a programar. Claro, começamos coisas simples. Eles, como eram alunos do articulado de música, eu não sabia nada de música, começámos a programar músicas. Portanto, depois eram eles que me estavam a dar a música a mim. Portanto, eu chegava lá, dizia como é que aquilo funcionava e por isso, olha, amanhã vocês façam uma música. E eles lá, pronto, aquilo era fácil para eles. Faziam assim umas músicas muito engraçadas. Estavam agora já a dizer esse projeto e mais projetos que tenham sido feitos durante esse período. Ora, nesse período depois fomos conciliar a questão da robótica com a física, porque sendo eu professor de física, claro. Pronto, era uma coisa importante. E então começámos logo, num dia que estava a trovar, e dizia-me, professor, como é que se mede a distância, portanto, a que está uma trovoada? Então programamos logo o microbit para calcular essa distância. Depois houve um aluno que disse, professor, agora estamos aqui em casa, vamos engordar muito, e agora como é que a gente faz? Ok, olha, boa ideia. Programamos um microbit, e então cada vez que abriam a porta do frigorífico, o microbit fazia um alarme. Cada vez que abriam a porta tinha um contador. E contava às vezes que as pessoas lá iam. E colocavam um microbit em cima do alimento que eles mais queriam e já sabiam quem tinha roubado o alimento, porque aquilo tinha maneira de tratar isso tudo. Pronto, depois houve ali uma chatice, porque em meia dúzia de casas, aquilo foi engraçado. Porque passava o microbit a tocar. Portanto, aquilo disparava sempre ali uma série de alarmes. E depois fizemos umas atividades mesmo interessantes e acabamos por aplicar isso ao ensino da física. Desenvolvemos alguns trabalhos experimentais. Claro, quando se fala de trabalhos experimentais, é um trabalho que não é necessário, não é como num laboratório de química, por exemplo, que é necessário reagentes. Não. Eu posso desenvolver trabalho experimental. Eles também tinham alguns filmes que nós tínhamos feito. Portanto, nós antes tínhamos feito uns filmes para eles fazerem, por exemplo, análise dos filmes e verem como é que era, por exemplo, no caso, um movimento. Eles faziam, portanto, simulações disso e sabiam tirar funções matemáticas com a calculadora, por exemplo. E isso aí, pronto, foi se desenvolvendo a partir desse aspecto. E estes projetos, sendo assim tão transversais e de outras áreas, teve colaboração nessa altura de outros professores ou teve que trabalhar isto tudo ainda sozinho nessa fase? Nessa fase foi um bocadinho mais sozinho, porque toda a gente estava atrapalhado com a questão de como começar. Para nós foi mais simples, porque eu tinha um computador daqueles tipo TETs, eu trabalhava sempre com 2 computadores, eles chegavam lá, a aula que tinham era uma aula como se fosse uma aula normal, porque eles viam eu mesmo a escrever. Portanto, eu tinha um computador onde eu projetava as coisas para eles escrever, e tinha um computador onde eles tinham que estar, na altura tinham que estar com a câmera ligada para mim e não houvesse algum marmanjo que não tivesse com atenção. Porque no início também foi um problema. As câmaras tinham que estar desligadas. Eu disse, não, vocês podem pôr o fundo que vocês quiserem, mas estamos aqui a conversar todos e, portanto, temos que... Mas não teve com este tipo de alunos, ou com alunos tão interessados, não teve que lidar com aquelas situações de indisciplina?
Não, porque eles eram muito disciplinados, os alunos já sempre foram muito disciplinados. Aliás, indisciplina é coisa que eu não tenho nas aulas, porque é uma coisa que eles já sabem que eu não admito. Sim, e estão muito focados no projeto Estão em muito si. focados no projeto e nas aulas e tudo, não há... Até lhe vou fazer duas perguntas sobre isso. Houve agora um estudo, não é que extraordinariamente, agora já estou a ver onde é que fizeram um estudo, que disseram que os alunos portugueses, depois da pandemia, agora, já nesta fase, ainda estão melhores que em 2019. Só se estudaram os seus alunos, mais nada. Não é bem assim. Calma. Isto aqui há duas coisas que são fundamentais. Há a questão da componente prática, a questão dos projetos, e eu fiz uma análise disso. Portanto, e os resultados do que eu obtive na pandemia, dos trabalhos que eles foram entregando, foram rigorosamente iguais aos resultados que eu tinha antes. Portanto, aí não houve grande perda. Claro, com perda no manuseamento de um ou outro material, mas como nós já tínhamos trabalhado tantos os materiais, não foi significativo. Na questão dos conteúdos mais teóricos, aí, obrigatoriamente, há sempre perda, porque eu estou menos tempo com os alunos. Portanto, o processo é mais lento. Sendo o processo mais lento, eu não posso colocar tantos desafios. Portanto, e aí há sempre perda. Portanto, Sim, tende a a haver questão isso é sempre uma falta de questão, aprende-se sempre muito mais quando há cooperação e quando estão alunos, professores, e aprender todos uns com os outros. Isso aí é... E em relação a isso, por exemplo, esta questão da pandemia trouxe o ensino à distância, ou generalizou-o temporariamente, mas esta questão, por exemplo, do ensino híbrido, acha que é possível de implementar, desde que seja com base, por exemplo, em projetos, porque se calhar a parte experimental resultou porque cada aluno tinha autonomia e estava a trabalhar numa coisa e a ver à procura de um produto final, de um resultado final. Sim. Em determinadas condições, se os alunos souberem comportar e estiverem focados, claro que o ensino híbrido, por vezes, é aceitável, como é para mim, por exemplo. Eu também, quando vou fazer uma ação de formação, eu gosto mais que uma coisa que seja presencial. Mas também, se for um pouco presencial, um pouco online, o meu espírito, quando estou a trabalhar, é sempre levar as coisas ao limite, para mim não há esse problema. Mas pronto, é mais uma forma de podermos chegar aos alunos. Só para terminar esta parte dos projetos e do SEC, vou fazer aqui uma ou duas perguntas, depois vamos ver os projetos com atenção. Destes alunos que teve e que teve às vezes alguma impressão que foi por causa deste lado experimental que acabou, hoje olhando para trás, mas já tem aqui alguns anos, olha para um aluno, ele já está a seguir, por exemplo, a área de ciência, está a ter melhores resultados, ou apaixonou-se por essa área? Sim, tenho vários casos. Por acaso, um até foi há poucos dias. Um aluno que, imagina, que já não tinha conhecimento dele, lembrava muito bem dele. Tive-o no 8º ano e no 9º, e depois, de repente, desapareceu. Ele contactou-me pelo Facebook, já são 25 anos. E ele disse que seguiu engenharia por minha causa, e depois ele conta pormenores que já não se recorda, se calhar. Não, eu recordo-me, mas achei aquilo muito engraçado. Por exemplo, assim, eu até ganhei o vício de usar as esferográficas canetas Bic laranja, que é uma coisa que ninguém usa, só eu. Eu normalmente é que uso essas Bic laranjas. Dizia assim, olha, é lápis, era a professora dava sempre com lápis, e com as canetas Bic laranja. E foi uma pessoa que tirou de engenharia. Depois tenho vários alunos em várias partes do mundo que seguiram ciências, e estou muito feliz que tenham seguido, e outros que, não tendo seguido ciências, também é preciso ter atenção a isso, que estão muito, muito bem na vida. A única coisa que se lembram de ciências é exatamente os experimental, as experiências que fizeram. E então eles, tenho um que é muito engraçado, porque ele é um guia turístico, e diz ele assim, eu que contei as anedotas que nós fazíamos lá no clube. Portanto, porque coisas engraçadas, olha, aproveitando essa que foi da pressão atmosférica, que é que como é que os alunos chegaram ali e resolveram apresentar aquilo ao público? Puseram lá a experiência, mas no copo puseram-lhe um rótulo de símbolo de radioativo e foram com umas máscaras, portanto, daquelas máscaras que simulam, que são mesmo para efeitos radioativos. Não é? E então as pessoas iam lá fazer experiências e eles, quando tiravam o rótulo, temos gravações disso feito, as pessoas a correrem pelo laboratório com o medo que houvesse alguma coisa. Portanto, eles até já brincavam com a situação. E depois o limite que eu tenho assim de alunos desses que já estão no mundo fora. Eu tenho um aluno a trabalhar em inteligência artificial, hoje em dia fala-se muito do chat GTP, não é? E ele pergunta, mas... E esse aluno, por exemplo, era um aluno especial, acabou o curso, foi para trabalhar para a Google, agora está a trabalhar na Apple, aqui na Alemanha, e pronto, temos assim uma ligação muito, muito estreita, e eu quando
quis implementar alguma coisa sobre o chat GPT no ensino, telefonei logo a ele a perguntar como é que o sistema funciona, que é para eu perceber a dinâmica do chat GPT. E dá para fazer umas atividades muito giras, onde eles vão ao chat GTP, mas metem os pés pelas mãos, por exemplo. Sim, é fácil ter respostas que não, é não fácil interessam. ter respostas. Não, as respostas até estão mais ou menos Algumas bem. podem estar estruturadas, mas não vão às vezes onde nós queremos. É preciso orientar. É preciso orientar muito, porque ele, na verdade, o que ele está a fazer, ele só está por palavras umas à frente das outras e é um fenómeno estatístico. Portanto, no fundo... Eu perguntei-lhe isto perguntei-lhe, não, falou, e eu tinha esta ideia, porque também referiu que naquele projeto ali com o Cássio, que já vamos falar sobre ele, que era importante retirar aos alunos certos esforços, por exemplo, de recolher informação ou de processar certa informação e dar-lhes tempo para depois raciocinar e refletir sobre os dados. Sim, sim. E o chat GTP acha que se enquadra neste... Para já não tenho isso muito explorado. Há certas atividades que se podem fazer. É bom que eles obtenham uma resposta. Por exemplo, já experimentei isso com a questão da vela. Ele dá a resposta que diz que falta oxigênio. E depois vão lá com a calculadora, montam o sistema e veem que o oxigênio só baixa 2%. Então lá está. E ficam assim a olhar. Mas afinal, o que é que falta? E eles começam depois a interpretar e começam a perguntar ao chat GTP outro tipo de questões também. E quando vão a fazer análise, depois já a resposta do chat GTP já não coincide bem com a prática. Mas ele vai pedindo desculpa, Não, mas depois aquilo é uma questão de prática das pessoas usarem e o sistema vai ser melhorado. Para terminar, gostava de ouvir sobre um pouco sobre o ensino de ciências. Se pudesse mudar alguma coisa no ensino, no modo como as ciências são ensinadas, ou a abordagem que nós temos no ensino de ciências em Portugal, o que é que mudaria? As mudanças drásticas correm sempre mal. Sim. Eu acho que as coisas estão a mudar lentamente e temos que, é assim, as pessoas têm que se dar tempo, porque senão vai de certeza acabar por correr muito mal. Tem que se dar tempo e tem que se aproveitar as potencialidades de cada professor. Eu não sou como os outros. Eu desenvolvo projetos, se calhar, numa área, outro professor desenvolve projetos noutra área. Eu tenho um feitio, outro professor tem outro feitio, portanto, rigorosamente não vai dar exatamente a mesma coisa. É uma das coisas que eu me debato. Não estejam à espera que eu faça exatamente a mesma coisa que outro colega faça, outro colega que vai copiar aquilo que eu faço. É impossível, porque são coisas bastante diferentes. Mas introduzia, se calhar, alguma coisa mais relacionada com o ensino experimental? Na legislação está lá tudo. Nós neste momento temos abertura para fazer tudo. Portanto, mas já ali se calhar duas coisas que seriam importantes. Pronto, os professores podem utilizar metodologias onde utilizem mais a cooperação, e quando falo a cooperação, é a cooperação entre os alunos e os professores, mas isso a legislação permite isso, basta as escolas escolherem. No caso dos programas, e isto aqui é uma coisa que é muito, muito importante, é a relação do programa com o ambiente. É preciso não esquecer que o ambiente é uma das grandes preocupações dos próximos anos. E o sistema depois não volta atrás. Portanto, isso aí é algo que deve estar bem enraizado em todos os programas e esses programas devem ter ligações de umas disciplinas para as outras. Se calhar aquilo que está pior no nosso ensino é a questão das aprendizagens essenciais. As aprendizagens essenciais, que no caso da minha disciplina não são nada essenciais, aquilo é muita coisa, não tem muitas ligações umas com as outras. É claro que o professor pode fazer as ligações, mas o professor vai fazer ligações com tantos papéis, isto aqui é impossível, o professor esgota-se com isso. Portanto, aquilo deve ter já algumas ligações feitas e o professor pode fazer outras, terá que ter a liberdade de fazer outras. Portanto, se calhar um currículo um bocadinho mais interdisciplinar e intercultural também, porque também temos que ver a questão das várias culturas, mas também não desprezar o conhecimento antigo que existe, os instrumentos antigos e todas essas coisas que como as pessoas aprenderam antigamente. Porque se nós chegamos àquilo que nós somos hoje, é porque aprendemos alguma coisa. Portanto, não podemos fazer tábua rasa. Não é só cortar. Não é só cortar, mas é preciso ter algum cuidado nesses aspectos. Não tentar acelerar as coisas muito rapidamente. É claro que... Transições mais suaves. Mais suaves. A integração da tecnologia e saber trabalhar com a tecnologia... Aprender primeiro. É fundamental. Mas o foco não é a tecnologia.
O foco é que os alunos consigam pensar. E basta só esta ideia. Os alunos, no primeiro ciclo, no pré-escolar, perguntam o porquê de tudo. Mas aqueles perguntam e são autênticas esponjas a assimilar informação. Apanha os alunos no 7º ano e eles perguntam o porquê de nada. E para eles começarem a perguntar o porquê, depois de os ter 3 anos, passam 3 anos e só no 10º ano. Porque eles provavelmente deixam de perguntar porque começam a ficar com... Há muitos receios que desenvolvem Há muitos relacionados receios. com as avaliações, de estar errado, o medo de errar. O medo de errar. As respostas não são as melhores. Porque às vezes pergunta-se, é como um filho ou um pai a um filho. Oh pai, porquê acontece isto? Porque sim. É a resposta mais estúpida do que essa. Porque sim. Porque sim ou porque Acaba não. a curiosidade. Acaba a curiosidade. E muitas vezes eles estão à espera sempre de uma resposta da resposta. Não podemos dar sempre a resposta, porque às vezes nem há resposta. Pode haver um conjunto de respostas. E isso aí só se ganha depois com o tempo. Professor, muito obrigado, mas não vamos terminar e não desistam agora, porque vamos passar, para mim, à melhor parte, e acho que as pessoas vão ficar quem nos vir, vai ficar, ou ouvir, vai ficar tão impressionado como eu fiquei a ver os seus projetos. Se fizer o favor, vamos dar aqui uma vista de olhos a 2 ou 3 projetos que já havia há pouco e que acho que merecem ser partilhados. Ok? Podemos lá ir? Podemos lá ir. Ora bem, nós estamos no centro de recursos aqui do clube que o professor criou e aqui há tantos projetos, há tanta coisa para se falar, mas nós temos que ser relativamente breves, por isso eu queria que o professor partilhasse connosco, partilhasse com quem nos vai ver, este projeto aqui da Casio, porque passa publicidade, mas é um projeto que eu achei espetacular e porque reflete depois o impacto que estes projetos vão ter muito para lá da sala de aula. Quer-nos dizer rapidamente em que é que consistiu? Portanto, este projeto nasceu de uma parceria com a Casio Portugal e com a Casio Europa. Inicialmente era só para eles fornecerem material, mas depois comecei a pôr vários desafios. Um deles foi criar uma aplicação para esta calculadora gráfica que aqui está, que se chama Datalogger. Okay. Esta aplicação permite ligar vários tipos de sensores, está aqui ligado a um sensor de oxigênio, um sensor de ultravioleta, e isto permite fazer vários tipos de medições de várias grandezas físicas. E é extremamente importante para o desenvolvimento de projetos de ciências. O professor disse-me que consegue medir praticamente... Desde que haja um sensor, portanto, consegue-se medir praticamente tudo o que há com esse sensor. É claro que existem coisas equivalentes no mercado, mas esta aqui é uma aplicação que consegue ir aos interesses do nosso currículo. Para além disso, também foi criado este manual, que é gratuito para todas as escolas e todos os professores, onde tem aqui todos os exemplos de 10º e 11º ano das atividades prático-laboratoriais, aquelas que são do programa. É claro que, por causa da dimensão, só estão essas atividades, mas podem ser desenvolvidos muitos mais. Mas com este livro fica disponível para os professores conhecerem melhor a tecnologia e poderem também utilizar e fazer estas experiências nas suas escolas. Este livro foi entregue a muitas pessoas no formato de papel, mas também está na internet em formato online completamente gratuito. Aliás, até agora uma das editoras o colocou também online, ao lado dos livros que são selecionados pelas escolas. Fantástico mesmo. E depois, dependendo dos vários sensores, pode-se fazer as atividades que se pretendam. Portanto, e as atividades são inúmeras, não é? Também tem aqui muita coisa e tem aqui, obviamente, chama-me logo a atenção. Isto parece um comando, não é? É um comando. Este aqui foi durante a pandemia que usaram. Este aqui era um projeto que nós íamos fazer imediatamente nas férias, quando ocorreu a pandemia. Portanto, este aqui é uma espécie. Este tal drone. Portanto, este aqui é um drone que, no fundo, anda à superfície da água. O que ele faz, nós tivermos um campo de visão, ele vai recolher água num determinado sítio onde nós não temos acesso e depois o drone volta novamente e nós fazemos a análise química daquela água. Portanto, era o projeto que nós tínhamos, ficou interrompido na altura. O sistema está todo feito, só falta agora fazer a parte mesmo da análise de águas. E este fato aqui? Este fato que está aqui foi um fato onde eu participei num voo de gravidade zero. Portanto, foi em setembro, que fomos num avião e, portanto, nós ficávamos a flutuar no avião porque a gravidade
era mesmo zero. Portanto, tentava simular a gravidade, por exemplo, foi na Lua e em Marte. E disse-me que tentou registar... Sim, levei um sistema destes e registamos quer a força gravítica, quer a aceleração gravítica, e agora, neste momento, estamos a analisar os dados e a escrever um artigo para uma revista. Muito bem. Bem, isto é só uma pequena parte dos projetos que estão aqui tão imensos. Tem ali um que eu gostei imenso para regar as plantas, não é bem só isso, mas é para recolher umidade. Sim, ele faz duas coisas. Ele recolhe durante o dia a umidade que está no ar, utilizando, portanto, um painel fotovoltaico, e depois também tem um sistema de armazenamento, como faz rega gota a gota. Mesmo que haja uma época de seca muito grande, uma planta consegue se desenvolver dentro daquele sistema. Espetacular, espetacular. E aqui, estes painéis todos, têm aqui todos estes postas que aqui estão, são postas de trabalho de trabalhos que são apresentados em conferências nacionais e internacionais sobre a educação. Sim. Portanto, é uma coisa já mais... Vocês estiveram recentemente em Espanha? Estive recentemente em Espanha, mas foi por causa do projeto com a Casio, que estiveram lá os portugueses, os espanhóis e os franceses a mostrar efetivamente como é que nós utilizamos a calculadora gráfica e como ela é uma excelente ferramenta para o ensino. E, portanto, neste caso, verificou-se perfeitamente que os portugueses conseguem... Sim, imagino que estão de longe muito mais à frente na utilização de sensores e na utilização de uma calculadora gráfica, por exemplo, no ensino-aprendizagem das ciências. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade e simpatia e ter-nos aberto as portas. É impossível, não acredito que ninguém que nos vá ver ou que nos tenha visto que não vai ficar, pelo menos, tão impressionado como eu fiquei. E imaginar que tudo isto é feito num contexto escolar, informal, promovido por um professor e com resultados excepcionais. Muitos parabéns. Muito obrigado. Quanto a nós, até um próximo programa.